7 de abril de 2026, a Ucrânia acaba de anunciar algo que Putin absolutamente não quer que você saiba. Eles estão construindo uma enorme fábrica subterrânea de drones, à prova de mísseis, em parceria com a Croácia, com 0 componentes chineses. Vamos aos detalhes. A principal empresa de drones interceptadores da Ucrânia, a General Cherry, e a ORKA da Croácia, descrita como a maior fabricante de vantes e componentes de drones da Europa, assinaram um memorando de cooperação e anunciaram uma joint venture para construir uma fábrica subterrânea de componentes de drones dentro da Ucrânia. A fábrica será construída sob o programa Build in Ukraine da Ucrânia, uma iniciativa governamental projetada especificamente para trazer empresas estrangeiras de defesa para estabelecer a produção diretamente dentro da Ucrânia, em vez de produzir equipamentos no exterior e enviá-los para lá. O cofundador da General Cherry, Yaroslav Hryshyn, descreveu essa parceria como a primeira história no âmbito do Build in Ukraine, quando a produção conjunta é realizada na Ucrânia e não no exterior. Então, o que essa fábrica vai produzir? O foco está em componentes de drones e sistemas periféricos, as pilhas de voo, sistemas de comunicação, eletrônicos de gerenciamento de energia e outros subsistemas que entram em cada drone FPV, interceptador e vant de fibra óptica que a Ucrânia produz. E a missão principal de todo o projeto, declarada explicitamente em todos os comunicados à imprensa, é uma só: eliminar os componentes chineses da cadeia de suprimentos de drones da Ucrânia. Antes de eu explicar por que isso importa estrategicamente, deixe-me falar sobre ambas as empresas. A General Cherry foi fundada em setembro de 2023. Isso mesmo, setembro de 2023. E agora é uma das maiores fabricantes de vantes na Ucrânia, produzindo drones FPV, drones interceptadores, drones de fibra óptica e o que eles chamam de interceptadores AAR e Bullet. Em 2024, a General Cherry registrou receitas de mais de 657 milhões de hryvnias, cerca de 15 milhões de dólares americanos. Cerca de 1/3 veio de compras diretas do Estado. A empresa foi a primeira na Ucrânia a receber a certificação AKP 2110, confirmando que seu sistema de gestão de qualidade atende aos padrões da OTAN. Em 2026, sua capacidade de produção supostamente está em torno de 50 mil drones por mês. Eles também não estão se limitando a um único parceiro. A General Cherry anunciou recentemente uma joint venture separada com a corporação americana Wilcox Industries para a produção de drones FPV e interceptadores. Eles estão construindo cadeias de suprimentos paralelas, a Croácia na Europa, os Israel na América do Norte e, agora, a própria Ucrânia. A Orca é um tipo diferente de empresa. Eles estão neste negócio há uma década, não 2 anos. Fundada na Croácia, a ORKA é a maior fabricante de vantes e componentes de drones da Europa, operando em mais de 50 países em todo o mundo, incluindo 24 Estados-membros da OTAN. Eles fabricam de tudo, desde hardware de corrida FPV até sistemas de drones profissionais de nível militar. A coisa mais importante sobre a ORKA para esta história: eles fabricam todos os seus produtos sem componentes chineses. Zero. Não reduzido, zero. Essa distinção importa enormemente neste momento. Durante a maior parte dos últimos 3 anos da guerra na Ucrânia, a maioria dos componentes de drones, não apenas para a Ucrânia, mas para quase todos os programas de drones de nível militar no mundo, veio da China. Motores, controladores eletrônicos de velocidade, controladores de voo, sistemas de câmeras, hardware de gerenciamento de bateria, módulos GPS. A China domina aqui a cadeia de suprimentos global para esses componentes a um preço que nenhum fabricante ocidental consegue igualar atualmente. Um motor chinês barato custa alguns dólares. Um equivalente europeu ou americano pode custar 10 vezes mais. Para a Ucrânia, isso criou uma vulnerabilidade perigosa. Toda vez que a Ucrânia construía um drone, alguma parte dos componentes dentro dele era rastreada até fabricantes chineses. E a China, embora oficialmente neutra no conflito Rússia-Ucrânia, não demonstrou absolutamente nenhum desejo de cortar o comércio que beneficia a Rússia, e tem sido acusada por vários governos ocidentais de apoiar indiretamente a economia de guerra da Rússia.
Então você tem essa situação absurda onde a Ucrânia está construindo drones para combater a agressão apoiada pela Rússia. E alguns desses drones contêm componentes provenientes de um país que está econômica e diplomaticamente alinhado com a Rússia. A General Cherry declarou isso explicitamente em seu comunicado à imprensa. Este é um grande objetivo compartilhado: eliminar os componentes chineses. A independência tecnológica não é mais opcional para a indústria de defesa da Ucrânia. É uma necessidade. Ok, deixe-me falar sobre a instalação física em si, porque a decisão de construí-la no subsolo e de torná-la resistente a ataques de mísseis não é apenas uma precaução. A Rússia passou os últimos 3 anos visando sistematicamente a base industrial de defesa da Ucrânia. Ataques de mísseis em instalações de fabricação de drones. Ataques a armazéns de componentes. Ataques à infraestrutura de energia que alimenta as fábricas. Todos manual de táticas da Rússia contra a economia de guerra da Ucrânia é: encontre onde eles constroem as coisas e exploda. Em 2025, a Ucrânia se adaptou começando a dispersar a produção. Centenas de fabricantes menores de drones operando a partir de instalações menores em diferentes regiões. Produção escondida atrás de edifícios de aparência normal. Capacidade de fabricação distribuída para que nenhum ataque único possa paralisá-la. Mas a dispersão tem limite. Quando você quer produzir em escala industrial, quando você quer construir os componentes para potencialmente centenas de milhares de drones por ano, você precisa de equipamentos especializados de grande escala que não podem ser facilmente movidos ou escondidos em uma garagem. A resposta? Ir para o subsolo. Uma instalação subterrânea, devidamente construída em espaço escavado e reforçado, pode sobreviver a quase acertos da maioria das munições convencionais que a Rússia está implantando atualmente. Mesmo mísseis de cruzeiro modernos e mísseis balísticos têm limites para o que podem penetrar quando o alvo está enterrado fundo o suficiente, com proteção superior suficiente. A Ucrânia vem construindo uma rede de instalações subterrâneas desde 2023, instalações de manutenção de aeronaves, armazenamento de munição, centros de comando, e agora está expandindo esse modelo para a fabricação de componentes de drones. A instalação da General Cherry ORKA representa uma das aplicações mais ambiciosas dessa estratégia até agora. Uma fábrica subterrânea de componentes em grande escala, capaz de manter a produção contínua, mesmo durante campanhas ativas de ataques de mísseis e drones contra a infraestrutura de superfície da Ucrânia. Agora deixe-me dar o contexto que faz com que o anúncio desta fábrica tenha o impacto adequado. A partir de 2026, o Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia anunciou que eles podem produzir mais de 8 milhões de drones FPV por ano. Mais de 160 empresas de várias escalas estão produzindo drones FPV dentro da Ucrânia. A Ucrânia atingiu 200 mil drones FPV por mês em capacidade de produção no final de 2025. Em janeiro de 2026, apenas a produção de drones interceptadores, os drones projetados especificamente para abater os Shaheds russos no céu, havia atingido 1.500 unidades por dia. Esses interceptadores, custando entre $2.000 e $5.000 cada, estão alcançando taxas de abate de 60% a 80% contra ataques de drones russos em condições reais de combate. Eles se tornaram a espinha dorsal da defesa aérea em camadas da Ucrânia, preservando mísseis caros Patriot e NASAMS para alvos de alto valor, enquanto drones ucranianos baratos lidam com os ataques em massa de drones russos. De acordo com a Bloomberg, em novembro de 2025, a Ucrânia está produzindo cerca de 4 milhões de drones por ano, mais do que qualquer país da OTAN, e provavelmente mais do que toda a aliança da OTAN combinada. Mas aqui está o problema que essa escala cria. De 4 a 8 milhões de drones por ano, a cadeia de suprimentos de componentes se torna criticamente importante. Você não pode sustentar essa taxa de produção se sua cadeia de suprimentos for vulnerável, seja a restrições de exportação chinesas, a ataques russos a armazéns de componentes ou a pressões geopolíticas. A fábrica subterrânea da General Cherry ORKA foi projetada para resolver essa vulnerabilidade em um nível sistêmico.
produção doméstica de pilhas de voo e sistemas de comunicação primeiro, e então, à medida que a parceria ganha escala, a fabricação de todos os tipos de componentes para veículos aéreos não tripulados, localizada dentro da Ucrânia. Agora eu quero dedicar um tempo à dimensão europeia desta história. A Croácia é um estado membro da OTAN. A Orca já trabalha com 24 estados membros da OTAN como clientes. A fábrica que eles estão construindo na Ucrânia não é apenas sobre o esforço de guerra da Ucrânia. É sobre estabelecer um modelo para a produção de drones integrada à OTAN que elimine a dependência de componentes chineses em toda a aliança. Isso é exatamente o que os ministros da defesa europeus vêm discutindo há 2 anos. Construir a capacidade europeia em tecnologias críticas de defesa, reduzir a dependência de cadeias de suprimentos não alinhadas e criar uma resiliência industrial que possa sustentar um conflito prolongado sem ser mantida refém das decisões de exportação chinesas. O modelo da General Cherry ORKA faz algo elegante. Ele divide a produção entre 2 locais. A fabricação subterrânea de componentes vai para a Ucrânia, fortificada, dispersa, dentro de um país com a indústria de drones mais experiente em combate do planeta. O desenvolvimento de tecnologia avançada e a produção em série vão para a Croácia, dentro da UE, dentro da OTAN, em uma instalação segura com acesso ao talento de pesquisa e aos mercados de capitais europeus. O que você obtém é uma rede de produção distribuída que é simultaneamente fortificada para o combate, integrada à OTAN, livre de chineses, testada em batalha. Rishin, da General Cherry, descreveu desta forma: nosso objetivo é comum e claro, construir juntos uma nova arquitetura de segurança europeia e global. Nossa experiência ucraniana única, combinada com a expertise tecnológica da ORCA, é a combinação ideal. Estamos prontos para mudar o jogo. Mudar o jogo, não uma melhoria incremental, uma nova arquitetura. E olha, Putin entende absolutamente o que isso significa. A cada mês que esta fábrica opera, a Ucrânia se torna menos dependente de cadeias de suprimentos que podem ser interrompidas. A cada mês, a capacidade de produção cresce. Cada drone ucraniano que é construído com componentes de origem totalmente europeia e totalmente padronizados pela OTAN é um drone que nenhuma quantidade de pressão comercial chinesa ou ataques de mísseis russos pode deter. Agora deixe-me falar sobre o lado russo, porque o anúncio desta fábrica precisa ser entendido no contexto da corrida industrial em andamento entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia vem escalando sua própria produção de drones ao longo da guerra. O Shahed 136, que a Rússia licencia do Irã e produz domesticamente sob o nome Geran, tem sido usado em literalmente dezenas de milhares de ataques contra a infraestrutura, cidades e sistemas de energia ucranianos. A Rússia lançou mais de 50 mil ataques de drones apenas em 2025. A Rússia também está desenvolvendo suas próprias plataformas de reconhecimento, drones de fibra óptica e sistemas de navegação cada vez mais sofisticados, projetados para derrotar a guerra eletrônica ucraniana. Mas aqui está o problema da Rússia. Sua base industrial de defesa é fundamentalmente soviética em estrutura. Estatal, burocrática, lenta para se adaptar, incapaz de implementar o tipo de ciclo de desenvolvimento iterativo rápido que as empresas privadas de drones da Ucrânia executam. As empresas russas não conseguem igualar o ritmo em que os fabricantes ucranianos incorporam o feedback do campo de batalha, atualizam os designs e enviam novas capacidades para o front. A taxa de interceptação da Ucrânia contra os drones russos que chegam agora excede regularmente 80% nas noites em que o sistema completo de defesa em camadas está funcionando. A Rússia está jogando enormes recursos no problema e perdendo a matemática do atrito. A fábrica da General Cherry ORKA torna essa matemática de atrito permanentemente pior para a Rússia. Se a Ucrânia puder construir 280 mil componentes de drones por ano, ou mais, em uma instalação resistente a mísseis, sem vulnerabilidade à interrupção da cadeia de suprimentos chinesa, a capacidade da Rússia de sobrecarregar as defesas aéreas ucranianas através do puro volume fica mais difícil a cada mês que passa.
E enquanto a Rússia está queimando seu capital diplomático e recursos econômicos tentando sustentar a produção em algo parecido com a escala que a Ucrânia está alcançando, a Ucrânia está se qualificando para a OTAN, exportando para 50 países e agora construindo a infraestrutura industrial para fazer isso em uma escala ainda maior, no subsolo, onde os mísseis russos não podem alcançá-la. Aqui é para onde eu acho que isso vai a partir de agora. O programa Build in Ukraine vai continuar se expandindo. A General Cherry é apenas a primeira. Já existem 25 empresas estrangeiras em vários estágios de localização de fabricação na Ucrânia, incluindo gigantes da produção global de defesa. O modelo está comprovado. A estrutura legal existe. E a Ucrânia tem algo que ninguém mais pode vender: experiência de fabricação genuína e testada em batalha em grande escala, combinada com uma força de trabalho que entende melhor do que ninguém na Terra o que um drone realmente precisa fazer para sobreviver e funcionar no combate moderno. O esforço de eliminação de componentes chineses também vai repercutir por toda essa aliança da OTAN. Se a ORQA pode construir sistemas de drones a preços competitivos sem nenhuma peça chinesa, usando fornecedores europeus, não há razão para que outros fabricantes da OTAN não possam seguir o mesmo modelo. E o conceito de fábrica subterrânea vai se espalhar. A Ucrânia já provou que a fabricação fortificada e subterrânea pode proteger a produção crítica de defesa até mesmo das mais intensas campanhas de mísseis russas. Outras nações europeias, particularmente os estados bálticos, a Polônia e a Finlândia, estão observando isso com muito cuidado. Putin passou anos apostando que o Ocidente eventualmente se cansaria da Ucrânia, que a Ucrânia entraria em colapso econômico, que as cadeias de suprimentos falhariam, que a vontade política em Washington e Bruxelas se desgastaria. Em vez disso, em 7 de abril de 2026, a Ucrânia anunciou que estava construindo uma fábrica subterrânea de drones, à prova de mísseis, em parceria com um país membro da OTAN, com 0 componentes chineses, projetada para produzir em uma escala que a Rússia não consegue igualar. Eu diria que essa aposta não está funcionando muito bem para ele. O que você acha? A capacidade industrial de drones da Ucrânia é o fator decisivo nesta guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Tem muito mais vindo por aí. Slava Ukraini. Fiquem atentos. Vejo vocês no próximo vídeo.